Migalha e Multidão, do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Mateus capítulo 14, versículo 19. Emmanuel comenta essa passagem do Evangelho de Mateus. Ante o quadro da legião de famintos, qualquer homem experimentaria invencível desânimo, considerando a migalha de 5 pães e 2 peixes, mas Jesus emprega o imenso poder da bondade e consegue alimentar a todos sobejamente. Observemos, contudo, que para isso toma os discípulos por intermediários. O ensinamento do Mestre, nesse passo do Evangelho, é altamente simbólico. Quem identifica a aluvião de males criados por nós mesmos, pelos desvios da vontade, na sucessão de nossas existências sobre a terra, custa a crer na migalha de bem que possuímos em nós próprios. Aqui corrói a enfermidade, além surge o fracasso, acolá manifestam-se expressões múltiplas do crime. Como atender às necessidades complexas? Muitos aprendizes recuam ante a extensão da tarefa. Entretanto, se o servidor fiel caminha para o Senhor, a migalha de suas luzes é imediatamente suprida pelo milagre da multiplicação, de vez que Jesus, considerando a oferta espontânea, abençoar-lhe-á o patrimônio pequenino, permitindo-lhe nutrir verdadeiras multidões de necessitados. A massa de nossas imperfeições ainda é inaquilatável. Em toda parte há moléstias, deficiências, ruínas. É imprescindível, no entanto, não duvidar de nossas possibilidades mínimas no bem, nossas migalhas de boa vontade, na disposição de servir santamente, quando conduzidas ao Cristo, valem mais que toda a multidão de males do mundo. Na belíssima lição de hoje, aprendemos com Emmanuel que Jesus potencializa as migalhas de boa vontade que apresentamos a Ele. Interpretando a passagem evangélica cheia de simbolismo, em que Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes, alimentando uma multidão, Emmanuel destaca que nós todos podemos também apresentar as migalhas de amor, as migalhas de caridade que trazemos dentro de nós, pois Jesus multiplicará essas migalhas, potencializando o bem a fim de atingir verdadeiras multidões. Jesus, diante da multidão faminta, não teve qualquer desânimo, sentimento que todos nós guardaríamos nessa situação. Ele, ao contrário, empregou o imenso poder da bondade para alimentar a todos. O simbolismo, portanto, está no alimento da alma que nós podemos apresentar à multidão, desde que nos coloquemos à disposição do Cristo para servir, permitindo que Ele multiplique em nós a boa vontade, a boa intenção, o sentimento de misericórdia e compaixão para com o próximo. Porque, como na parábola, Jesus utilizou-se dos discípulos para entregar os pães à multidão. Nesse fato, que de fato ocorreu, não se tratando, portanto, de uma mera história, Jesus exemplifica com todo o seu poder a força criativa do bem, quando multiplicou a matéria a fim de atender à necessidade do povo. Então Jesus se utiliza dos discípulos, e isso tem um grande simbolismo, pois até hoje
nós podemos ser esses intermediários do bem, em que Jesus se utiliza desse instrumento, ainda que imperfeito, para levar a multidão à satisfação das suas necessidades físicas e, principalmente, espirituais, no sentido sublimado, logicamente. Por isso, quem identifica os males na terra pode não acreditar que possui migalhas de bem dentro de si, diante da enfermidade, do fracasso, do crime. Necessidades complexas, portanto, surgem e muitos desistem. Mas o servidor fiel que caminha para Jesus, apresentando a migalha de suas luzes, é suprido pelo milagre da multiplicação, pois Jesus considera essa oferta espontânea, abençoa o nosso patrimônio pequenino e nos permite nutrir verdadeiras multidões de necessitados. Confiemos, portanto, no Cristo, pois a massa de nossas imperfeições pode servir também para aliviar dores, curar deficiências, moléstias e ruínas. Mas para isso, não podemos duvidar das nossas possibilidades, ainda que mínimas, no bem, porque nossas migalhas de boa vontade, quando temos disposição em servir santamente e conduzindo-as ao Cristo, valem mais que a multidão de males do mundo. Que o Senhor possa se utilizar então das nossas migalhas no bem e que estejamos aptos a servir de intermediários para apresentar ao povo faminto as palavras da lei divina. Essa fome que se multiplica no mundo atual, não de comida, mas sim de alimento espiritual, numa humanidade tão necessitada de valores morais. Que assim seja.